Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Gênese. Vamos ver o capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, do item 1 ao 18. Esses itens nós vamos estudar sobre a formação da Terra, como ela é formada, as suas camadas, né? E todo esse estudo, ele vem da geologia, né, toda a sua estrutura, e é através desse estudo que nós conseguimos, nós, né, não, né, que conseguiu se provar a sua idade, a sua composição, as fases do aparecimento da vida, né, da vida vegetal, da vida orgânica, da vida animal. É um capítulo muito interessante, muito gostoso de ver. É um desafio para a gente rever tudo isso quando olhamos para a natureza, para todo esse terreno, para onde nós estamos, né? E começarmos a entender um pouquinho disso, como tudo iniciou. Então, para darmos início a esse nosso estudo, vamos iniciar nossa prece. Agradecemos a espiritualidade, ao nosso Pai, por esse universo, por esse planeta, pelas maravilhas do nosso mundo. E como é tudo tão perfeito a criação, essa nossa criação do nosso planeta, do nosso universo, dos sistemas, dessa terra, agradecer, gratidão por essa terra que produz o alimento, que nos fornece meios para a nossa sobrevivência. É lindo, é maravilhoso esse nosso universo, essa criação. O nosso muito obrigado por fazermos parte desse universo, de toda essa existência. Agradecer pela nossa existência, por esse momento, por esse nosso encontro e por esse nosso estudo que é tão importante para todos nós. Que assim seja. Então, vamos dar início a essa parte maravilhosa. Então, nós vamos ver que a Terra, conforme as escavações, conforme todas as observações, né, que nós podemos ver que nós temos diferentes terrenos. Ontem mesmo eu estava vindo de uma viagem aqui por perto e comecei a olhar a paisagem, você vê assim relevos, planícies, uma plantação mais assim, o sol, o pôr do sol, eu falava assim, gente, que maravilha que é esse nosso mundo. E conforme nós olhamos, nós vamos perceber o quanto pelas figuras, nós conseguimos perceber as várias camadas, até de uma forma mais leiga, todos nós, que a Terra tem. Até de vegetação, de locais, né? Então, quando tem as escavações, os geólogos, eles começaram a ver e começaram a estudar tudo isso que nós vamos abordar hoje por essas diversas camadas. A nossa Terra é conforme se alguém teve uma oportunidade de ver uma perfuração de um poço, né? Às vezes até aqueles poços antigos que se puxavam as águas ou alguma escavação que teve num terreno, um buraco maior para plantar uma árvore, talvez nós já vamos conseguir perceber essas diversas camadas que a Terra tem, né? Então, por essas camadas e por todos esses estudos que a gente vai estar compreendendo esses períodos em que nós vamos estudar o período primário de transição, o período secundário, o período terciário, período diluviano e período pós-diluviano na próxima semana. Mas esse estudo hoje, nós vamos começar a ver os princípios de todos esses estudos que levaram para essas fases, para essas etapas aí. Nessa figura aqui também, tá? A gente percebe tudo isso, certo?
E toda essa história também nós vamos perceber, sim, traços de fogo, né? Que nós vamos dizer que naquele pedaço, naquele momento teve fogo. Muitos de nós na nossa região já tivemos oportunidade até de ver, às vezes, queimadas em terrenos, né? Quando tinha aquelas queimadas de cana, ou enfim, no próprio terreno, na terra, percebemos que teve fogo. Então são as marcas, os sinais. Quando os geólogos, a paleontologia, quando trabalha com tudo isso, fala que teve fogo, aqui não teve, como que aquela civilização morou lá, os animais, né? Então, por exemplo, aqui em Marília, muitas vezes eles estão escavando, tem muito dinossauros, animais, essas coisas que os terrenos nós vamos conseguindo observar tudo isso, né? Por exemplo, onde se tinha água, podia dizer que ali tinha água. Esse daqui é o Grand Canyon, né? Que tem várias oscilações no terreno que são muito observadas, né? Então, onde os animais, viviam os animais, se tinham ou não, porque vão ter marcas, vão ter pegadas, né? Vai ter os fósseis, que nós vamos observar tudo isso. Então, essa geologia estuda essa observação, tira todas essas deduções, é concreto, né? Não tem como ter dúvida, certo? São opiniões que são bem observáveis até ao nosso olho nu, né? De todas essas transformações, essas fases da nossa Terra. Então, sem as descobertas da geologia, como sem as da astronomia, como foi os primeiros capítulos que nós estudamos, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas da lenda. Então, não teria tudo assim, essa explicação de todo o início desse, né, dessa gênese desse nosso universo. Olha a importância da ciência e como a ciência prova. Então, o que nós estamos estudando aqui, ele é provado, né? Então, a nossa história, a nossa habitação, tudo isso não é uma fábula, é algo comprovado, tá? Nessa figura anterior para vocês, como eu mostrei,
Bom, aqui, por exemplo, um terreno mais rochoso. Aqui são solos mais jovens que tem menos camadas, né? Porque vai sempre formando uma camada atrás da outra. Então aqui, olha, por exemplo, já são solos mais maduros, as rochas com mais camadas. E normalmente essa primeira aqui em cima são as chamadas camadas que tem a parte vegetal, que é o que nós vimos, né? Essa, né, mais rica, por exemplo, aqui em humus, em minhocas, etc. Então, nessas perfurações, permitiu que a geologia pudesse estudar a origem do globo terrestre nosso, como nós comentamos, e como nós, seres, habitamos, não só nós, seres humanos, principalmente os animais, os vegetais, etc. Certo? Então, por exemplo, um poço artesiano, eu não tenho a certeza, mas, por exemplo, fura-se em torno de 800, 1000 metros, certo? Dá para se observar todas essas camadas. Onde também que conseguiu se observar em trabalhos de arte, né? Exploração, como eu já comentei, de pedreira, dá para a gente observar toda essa profundidade. Muitos de nós, principalmente na nossa região, se fala-se de um aquífero, só para vermos que também tem camadas mais profundas, que por isso que um poço artesiano, né? Eu falei do artesiano, olha, aqui tem o lençol freático, que tem até a terra, que é a água, perdão, que é um pouco mais rasa. Aí vem aqui, ó, o lençol artesiano, que seria o mais profundo. E pode-se encontrar os aquíferos, como na nossa região sabemos que tem o aquífero Guarani, que é imenso, 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 imenso. Tá? Mas o intuito aqui de falar não é eu explicar sobre o poço artesiano, que eu não sou expert nisso, nem tenho conhecimento. Mas para aguçar essa nossa curiosidade dessas camadas, né? Que nós podemos observar tudo isso que nós estamos comentando aqui, né? Porque por uma própria curiosidade. Agora nós vamos começar a falar dos terrenos, então, tá? Planícies imensas. O que são essas planícies imensas? Como eu comentei ontem na viagem, eu olhava, nossa, aquele terreno longe, no horizonte, tudo verde, aquelas paisagens, como essa figura aqui. Esse terreno, como que ele foi? Como que é formado? De que jeito que essas planícies foram estruturadas? Elas são provenientes de um depósito aquoso. Água que se tinha aí, na horizontal. Então, quando nós vemos essa planície, estende-se no perder de vista nosso, né? Elas são lisas, como se tivesse, o próprio livro fala, né? Com rolo compressor, deixando tudo isso muito certinho. Nós vamos perceber como que elas foram formadas. Em época mais ou menos afastada, esses lugares estiveram por longo tempo cobertos de águas tranquilas. Olha só, tá? E que ao se retirarem, deixarem seco essas terras e ficou ali o quê? E depositaram, enquanto ali permaneceram, depositaram ali várias... nós vamos ver no decorrer os materiais, as matérias ali. Retirada essas águas, essas terras se cobriram do quê? De vegetação, tá? Deixando essas terras, como que se fala, gordas, mais produtivas, mais ricas de minerais, de materiais, né? Muitas vezes limosas, às vezes argilosas ou marnosas, tá? Próprias a assimilar os princípios nutritivos. Então, pela forma, pelos princípios que foram deixados lá, nós vamos ver, né? Porque vai ter terras, às vezes, mais com limo, né? Com lama, vai ter terras mais, por exemplo, perto aqui do rio Tietê nosso, às vezes onde tem olarias que fazem tijolos, etc., são terras mais argilosas. Então, são os tipos de terrenos que nós vamos ter, tipos de terra, tá?
como também nós vamos ter terrenos de planície arenosa e áridas. Arenosas vem do próprio termo aí de areia, né? Então aqueles terrenos que as águas apenas depositaram as areias silicosas, sem muita agregação. Formou o que nós chamamos de planícies arenosas, de areia. Então, naquele terreno. Então, esse terreno árido, ele não é cultivado. Não tem muita produtividade para alimentos, enfim, é um solo que não é muito cultivado. Só cresce plantas rasteiras, silvestres e arbustos muito resistentes. Então, que tipo de solo, que até no nosso livro é comentado? As charnecas, tá? Olha só o tipo de vegetal, de plantas que tem, essas florzinhas, essas plantas mais rasteiras aí, e os desertos que nós não temos, são raras aí algumas plantas, alguns cactos que acabam surgindo aí, não tem muitas planícies. Então, só para nós entendermos que conforme esses depósitos, né, vai ser mais areia, ou o tipo de terreno que vai se formar. Então, o que dá para entender para nós? Que tudo isso era aquele mar, aquela água, que foi secando, foi se depositando e foi deixando essas camadas. É nesse intuito para nós podermos entender tudo. Bom, dessas planícies arenosas e áridas que nós estamos comentando, às vezes são formados o que é chamado de aluvião. Esse aluvião, ele é formado muito de depósitos, às vezes de enxurrada, que são grandes matérias orgânicas e inorgânicas que ficam lá pela água e fica acumulado, tá? Então, muitas vezes tem areia, muitas vezes tem cascalho, muitas vezes tem iodo e assim por diante. Então pode, através dessas planícies arenosas, dessas areias, então uma pequena ideia de depósito que ficam de inundações parciais. Ficaram ali, formou e ficou. Os que formam os aluviões na embocadura, muitas vezes do rio. Então, muitas vezes no rio, nós vamos ver assim, umas bancadas de areia, tá? Esses aluviões, muitas vezes, eles têm um grande depósito, olha que interessante, por isso que eu coloquei essa figura aqui, de minas de ouro. Muitas vezes são desses aluviões aí, que são desses depósitos, como que eu comentei aí, de bancos de areia. Também nós vamos encontrar regiões montanhosas. Então nós olhamos uma paisagem linda e daqui a pouco naquela montanha pode ser que nós encontramos rochas, né? Então essas regiões são às vezes muito grandes, vamos encontrar ou não essas rochas duras. Essas rochas elas vão muitas vezes, né, ser formada em posição inclinada e muitas vezes na vertical. Nossa, como será que essas rochas foram formadas na vertical ou mais inclinadas? Como será? Porque pela própria lei da natureza, muitas vezes eu faço uma analogia, minha compreensão disso, quando nós vamos coar, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui de um copo meu, faz de conta que aqui eu vou coar um café. Então a tendência é que quando eu coloco um filtro aqui, a água vai descer, né? Em plano mais horizontal, enfim. Então, como que seria formado esses paredões inclinados, essas correntes, né? De que forma? Muitas vezes o que foi feito o estudo não foi pela chuva, por esse processo, mas foi por algo mais quebrando essas barreiras, mais pelo vento, tá? Então, tais depósitos foram levados por uma força qualquer, depois de se terem solidificado ou transformado em pedras. Então, muito que a geologia nos explica,
que nos explica que muitas vezes o vento leva, né? E vai formando então essas rochas. Não foi pelo depósito da água, porque aí pelo depósito da água normalmente ela vai cair reto numa horizontal. Então, para ter essas formações mais inclinadas, essas oscilações, aí tiveram uma outra forma mais, como que eu vou usar esse termo para vocês, que teve assim, uma força maior da natureza. Então, todas as camadas pedrosas que, provindo de depósitos aquosos, isso para a gente ter essa certeza, então todas aquelas camadas vieram desse depósito de água, se encontram em posição perfeitamente horizontal, como eu acabei de comentar. Então foram formadas durante séculos por águas tranquilas, certo? Então aquela planície, como as montanhas, mas e essas alterações? E essas rochas inclinadas? Todas as vezes que se acha em posição inclinada, o solo foi convulsionado, que era esse termo que eu não me lembrava agora há pouco, e deslocado posteriormente por subversões gerais ou parciais, mais ou menos consideradas, tá? Então não foi a água que inclinou, que normalmente pela lei da natureza não daria tão certo. O que nós encontramos também nesses solos e que nos leva a todo esse estudo? Né? De uma certa forma, até agora falamos da formação deles e das camadas. Mas nessas camadas também nós encontramos vidas, nós encontramos alguns materiais aí para todo esse estudo. E é aí que os fósseis nos mostram muito todas essas histórias, né? Animais, é onde nós podemos encontrar os fósseis animais, vegetais, dentro dessas diferentes camadas, tá? E que existiram esses animais, esses vegetais, desde épocas anteriores, tá? Então, muitas vezes eles vão estar ali em pedras duras, certo? E aí, nós vamos verificar que a existência de tais seres foi anterior até a formação dessas pedras. Olha, ou também não. Então, nós levamos aí em conta vários séculos que foram necessários até para produzir essa pedra, esse endurecimento, tá? Então, o aparecimento desses seres orgânicos na Terra, nós nos perdemos um pouco nessas idades, tá? Então, normalmente se fala que esses seres aí vegetais, eles são anteriores a animais até a formação disso tudo aí. Nós vamos falar um pouquinho mais, explicar melhor tudo isso na próxima aula, tá? Então, esses fósseis também, eles resultaram de petrificações, que são às vezes esses materiais, esses animais, esses vegetais que não tiveram alteração da sua forma, ficaram ali como que se fala petrificados, né? Penetrados por matérias que a gente fala silicosas, calcário. Outros, pelo fósseis, nós vamos ver que eles às vezes são mais flácidos, né? Às vezes mantendo intacto, duros ali na pedra, mas são mais flácidos. E outros, nós vamos perceber que deixaram mais marcas, como nesse caso aqui dessa figura, tem até muitos que deixaram marcas na pedra, o pé, às vezes é o dedo, às vezes é a unha, tá? E que os geólogos que eles vão estudar, que identificar esses animais aí que deixaram isso. Então vem toda a nossa história. Também nós vamos encontrar nesses terrenos os seixos. Isso daqui nós conhecemos bastante, né? Porque eles normalmente, esses seixos nós encontramos até em jardins, pegamos essas pedrinhas, encontramos essas pedrinhas às vezes em beira de rio, então não são todos que tem, e tem local que tem muito, muito, muito. Então para nós podemos encontrar. E como que foi feito tudo isso, tá? Os seixos
eles são chamados seixos rolados. Por que rolados? São meio arredondados, né? E esse arredondamento deles foi feito por quê? Por atrito. Então, onde normalmente perceberam que eles foram formados, né? Em oceanos que as águas onde eles, vamos dizer, eles foram formados em águas que foram mais movimentadas. Então, possivelmente pelo oceano, pelo mar, onde tem um agito maior. Por toda essa movimentação da água, essas rochas foram batendo uma na outra e foram formando esse arredondamento, tá? Então, em águas mais agitadas, quebrando todas essas rochas, uma batendo na outra. Olha que interessante todo esse estudo e toda essa análise, né? Nunca que eu poderia imaginar que fosse tudo isso dessa forma, né, gente? É muito lindo e maravilhoso o nosso planeta. Então, também as camadas mais antigas contêm fósseis de animais, vegetais que desapareceram da superfície do planeta, como elefantes, rinocerontes, hipopótamo. Esses animais tendem a desaparecer no futuro, né? Como já desapareceram algumas espécies, e aí nesses locais nós vamos futuramente, com certeza, né, as próximas gerações, encontrar tudo isso. Então, nós vamos falar dessas camadas superpostas contendo alternativamente fósseis. Nós vamos encontrar marinhos, terrestres, né? E de água doce, muitas vezes, repetidas provas que essa região foi muitas vezes invadida pelo mar, coberta de lagos e posta a seco. Então, foi toda essa evolução que nós temos, como nós já escutamos falar que tudo era mar, né? O rio. Então, essas camadas superpostas aí da Terra vieram, tudo era mar, tudo era rio, foram, né, diminuindo essa água, certo? E aí, por todos esses estudos, essas camadas, nós conseguimos comprovar tudo isso. Então, o estudo das camadas geológicas atesta formações sucessivas que foram mudando o que? O globo, e divide a história em muitas épocas. Pelas marcas, como nós vimos, e aí vai dividir essas histórias em 6 períodos aqui: o primário, transição, secundário, terciário, diluviano e pós-diluviano ou atual, que nós vamos estudar a partir da próxima semana. Então, esses estudos dessas camadas, desses fósseis que eu comentei até agora, estabeleceram então esses períodos aqui geológicos, que são 6, como nós vimos agora. E todo esse conhecimento, tudo isso que nós estamos falando até agora, foi essencial para quê? Para a determinação da Gênese, tá? Um outro detalhe, são 6 períodos, tá? Mas eles não são absolutos, esses 6 períodos. Tá. Não. Nós vamos ver que aí vão ter classificações, né? Tem pré, tem pós, enfim. Mas é muito importante esses 6 períodos, porque nós vamos ver enquanto que essas formações sucessivas elas estavam e quanto que durou o esboço geológico da Terra, tá? Então, nós vamos ver mais a partir da semana que vem. O próximo item que nós temos que estudar é o estado primitivo do globo. O que seria esse estado primitivo do globo, né? Quando nós olhamos a nossa Terra. Nossa, ali no meio, né? A gente brinca que vai cavar um buraco que vai lá pro outro lado do mundo, né? Brinca, não. Né? Será que nós vamos encontrar? Fogo. Então, por quê? Como que isso é provado? Se alguém aí por experiência, acredito que vocês já tenham escutado que nós temos as termas aqui. Vamos falar um pouco da nossa região. Temos aqui Termas dos Laranjais, lá em Olímpia. Sabe-se que foi cavado um poço e que a água é natural e quente.
Nós temos uma outra região lá em Goiás que também já aconteceu de conheci ali, então você vê bastante rochas, coisas e que tem o quê? Brota água quente. Da onde que vem então essa água quente? Então, essas fontes térmicas que muitos locais acabam tendo, elas vão ser quentes, a água, quanto mais profundo está essa nascente. Tá? Então, por isso que muitas vezes brota essas águas aí, onde que acabaram abrindo essas fontes térmicas aí. Então, provando esse calor, quanto mais aprofundar esses buracos, mais quente vai ser. Eu vou mostrar um slide já já. E também que essas águas vão aumentando a temperatura. E onde mais, Sandra, que nós vemos que tem fogo, né? Que conseguiram provar isso? Vulcões. Da onde que brota esse fogo, essas larvas, esses vulcões? Tá? Então, as massas de matéria fundida, né, ficam esbraseando, pegando fogo e o vulcão, né, como se diz um termo técnico, vulcão vomita, tá? Essas larvas, essa massa de matéria fundida. Então, por essas fontes termais e por esses vulcões, não deixam dúvidas sobre a existência de fogo interior aí no interior da Terra. Aí eu trago essa outra figura aqui para vocês verem, né? Olha aqui, uma câmera magnética, né? Como que um vulcão, a cratera, certo? Como que um vulcão, isso vai. Sabemos que quando tem também, né? São as fendas das rochas, do terreno aí que tem que vão, às vezes soltam pelas laterais, ou enfim, mas lá só para saber. Então, o que é importante então aqui, que no interior da Terra sabemos que tem fogo. Bom, a 30 metros de profundidade, a temperatura se eleva a 1 grau. Aquela temperatura que vai aumentando. A 300 metros, o aumento é de 10 graus. Se cavarmos mais um pouquinho, a 3.000 metros, é 100 graus essa temperatura. E olha só, esses 100 graus de temperatura aqui é a temperatura que quando nós colocamos a água para ferver aí no fogo, quando ela atinge 100 graus, ela começa a borbulhar. Então, a 3.000 metros, olha só, a 30.000 metros, 7, 8 léguas, vai para 1.000 graus. Olha só, para vocês verem que onde que então tá? Tá bem aqui no centro, tá? 25 léguas de mais de 3.300 graus. E é uma temperatura que aí no nosso livro vai dizer que nenhuma matéria conhecida resiste a essa fusão. Olha só, tá? Então, daí, no centro, ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas em diâmetro. Espaço que seria ocupado por matérias fundidas. Então, olha só que ali no núcleo da Terra tem muita matéria fundida. Tá? Vou mostrar uma outra figura que vai nos explicar um pouquinho melhor. Então, tá aqui. Tem o fogo, as camadas e a crosta, ela é comparada a uma casca de laranja. Como que nós concluímos de todo esse nosso estudo e desse capítulo que foi do item até o item 18? Que no princípio a Terra era uma massa fluida, incandescente, né? Todinha, pegando, né, com fogo, que se esfriou pouco a pouco da superfície para dentro e conservou a matéria interior em um estado de fusão, ficando ali todo esse
ela é incandescente ainda. Durante o resfriamento, a matéria sofreu transformações que foram essas camadas que nós fomos vendo. Combinações várias, resultando na formação de uma atmosfera densa, opaca, tá? Formada pela volatização de metais como enxofre, carbono, que não permitiam a passagem dos raios solares. Então, essa transformação da Terra. Eu vou passar um vídeo para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp para complementar esse estudo. Então, terminamos aqui para nós termos essa questão da formação da Terra, porque ele é mais de 30 minutos, né? Então, eu vou colocar esse material ali aditivo para vocês da formação da Terra. Então, chegamos ao fim do nosso estudo, do capítulo 1 ao nosso capítulo 18, ao item 1 ao 18 do capítulo 7 de hoje. Falamos sobre esse esboço geológico da Terra. Eu peço que vocês leiam, né? Eu acho que com essas figuras, com tudo isso, para vocês terem essa noção, auxilia muito para o término desse estudo, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, encaminhar tudo isso lá para o nosso WhatsApp, que tanto eu como a Larissa estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. E até semana que vem, que nós vamos terminar esse capítulo do item 19 ao 49. Se vocês puderem, tiverem um tempinho até de ler antes, assistir a aula, depois reler, fica melhor ainda para todos, tá? Uma excelente semana, muito abençoada para todos e até mais.